As Olimpíadas estão chegando e com esse vídeo você vai ficar por dentro dos horários das competições e modalidades que mais interessam ao público brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito bem, pessoal, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021 por causa da pandemia do coronavírus, vão começar no dia 23 de julho, mas vai ter competição dias antes também, como sempre o futebol, 2 dias antes já tem bola rolando. De qualquer forma, a gente abre esse vídeo dizendo que os Jogos Olímpicos serão transmitidos pela Globo em TV aberta e pelos canais Sport TV e Band Esportes na TV por assinatura. O Sport TV terá 4 canais à disposição e na internet serão 45 sinais liberados, ou seja, quem for ver pela internet não vai perder nenhum detalhe das Olimpíadas. Começamos falando das cerimônias, porque afinal de contas muita gente se interessa aí por essas festas que abrem e encerram as Olimpíadas. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 23 de julho, às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Aliás, todos os horários que eu vou falar nesse vídeo são pelo fuso horário de Brasília. Portanto, se você mora em uma outra região do Brasil que tem um fuso diferente, já fique atento, não vai me culpar depois porque você acordou na hora errada para assistir. A cerimônia de encerramento será num domingo, dia 8 de agosto, também às 8 horas da manhã. Tanto a cerimônia de abertura como de encerramento serão às 8 horas da noite no horário local e por causa disso serão aqui 8 horas da manhã. Vamos começar falando do futebol feminino, porque a seleção brasileira já tem os seus 3 jogos definidos com os horários também. Então vamos dar uma olhada aí na tela. A seleção da Pia Sundhage vai estrear contra a China no dia 21 de julho, quarta-feira, como eu falei, 2 dias antes da abertura oficial, e esse jogo vai ser às 5 horas da manhã no horário de Brasília. Na segunda rodada, o Brasil enfrenta a Holanda no dia 24, um sábado, às 8 da manhã. E encerra contra a Zâmbia, dia 27, terça-feira, às 8h30. No caso do futebol feminino, a medalha de ouro vai ser disputada de manhã lá no Japão, o que significa que, para nós, a grande decisão vai ser numa quinta-feira, às 11 horas da noite, no dia 5 de agosto. Isso acontece porque a emissora que mais paga pelos direitos de transmissão no mundo é a NBC, uma emissora dos Estados Unidos, e é claro que algumas competições terão seus horários moldados para os interesses da televisão dos Estados Unidos. No futebol masculino também já temos tabela pronta. Vamos dar uma olhada então nos jogos da nossa seleção, que começa a disputar no dia 22, quinta-feira, o seu bicampeonato olímpico, tentando a segunda medalha de ouro consecutiva justamente contra a Alemanha, que foi a nossa adversária na final do Rio 2016. Essa partida está marcada para as 8h30 da manhã. Depois o Brasil enfrenta a Costa do Marfim no dia 25, domingo, às 5h30 da manhã. E encerra contra a Arábia Saudita na quarta-feira, dia 28, às 5 da manhã. A final do futebol masculino está marcada para um sábado, dia 7 de agosto, às 8h30 da manhã, no estádio de Yokohama. Se você viveu a Copa do Mundo de 2002 ou torce para o São Paulo, para o Internacional ou até o Corinthians, vai ter boas lembranças do estádio de Yokohama, principalmente com uma final de manhã. Passamos para o vôlei feminino. A seleção brasileira vai tentar o 3º ouro de sua história e vai estrear nos Jogos de Tóquio no dia 24 de julho, que é um sábado, às 9h45 da manhã. Isso mesmo, o jogo vai ser de noite lá no Japão, então para nós aqui é 9h45 da manhã contra a Coreia do Sul. O segundo jogo contra a República Dominicana será no dia 27, terça-feira, às 7h40 da manhã. O duelo contra o Japão, terceiro dessa fase, vai ser 2 dias depois, na quinta-feira, dia 29, às 7h40 da manhã também. Madrugada, 4h25, no dia 31, pra gente enfrentar a Sérvia. Esse sim o pessoal vai ter que acordar antes da hora aí pra poder ver ou nem dormir. Galera da internet que nem dorme vai poder emendar e ver essa partida também. O Brasil encerra a participação na fase de grupos no dia 2 de agosto, segunda-feira, às 9h45 da manhã, enfrentando a seleção do Quênia. A final do vôlei feminino está marcada para a virada de sábado para domingo, dia 8 de agosto, 1h30 da manhã. Portanto, já no dia 8, já no domingo, 1h30 da manhã. Portanto, se o Brasil estiver lá, vamos estar acordados, 1h30 da manhã do domingo, todo mundo ligado para acompanhar a seleção brasileira. Já no vôlei masculino, vamos dar uma olhada agora na tabela, o time brasileiro estreia no dia 23, sexta-feira, 11h05 da noite contra a Tunísia. Isso é o mesmo dia para nós aqui da cerimônia de abertura, mas na realidade já é o sábado lá no Japão, sábado 11 da manhã. Para nós, é a sexta-feira, 11 horas da noite, contra a Tunísia. Na segunda rodada, o Brasil enfrenta a Argentina no dia 26, às 9h45 da manhã. Espero que o Galvão Bueno narre essa partida na Globo, porque afinal de contas, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. Na terceira rodada, o Brasil enfrenta a seleção dos russos, mas não da Rússia, porque a Rússia está proibida de disputar as Olimpíadas com a sua bandeira, então serão os atletas russos por uma bandeira do Comitê Olímpico do país. Esse jogo contra os russos será no dia 28 de julho, quarta-feira, 9h45 da manhã. Depois, na quarta rodada, o Brasil pega os Estados Unidos no dia 29, quinta-feira, às 11h05 da noite.
E também nesse horário, 11h05 da noite, a gente encerra a fase de grupos no dia 31, sábado, disputando contra a seleção da França. É jogo duro. A grande final do vôlei masculino está marcada para um sábado, 7 de agosto, às 9h15 da manhã. E o basquete masculino, hein? Será que a seleção brasileira vai se classificar? Para o Brasil participar dos Jogos de Tóquio, é preciso vencer o pré-olímpico de Split, na Croácia, que vai rolar entre os dias 29 de junho e 4 de julho, e se a gente vencer, os nossos horários serão esses. O Brasil estreia na madrugada do dia 25 de julho, domingo, 1h40 da manhã, contra o vencedor do pré-olímpico de Belgrado. No dia 27, terça-feira, às 10 da noite, pega a Nigéria. No dia 31, sábado, 5h20 da manhã, enfrenta a seleção da Austrália. A final do basquete masculino está marcada para uma sexta-feira, às 11h30 da noite, no horário de Brasília. Será no dia 6 de agosto. No basquete feminino, a seleção brasileira não vai participar, não passou pelo pré-olímpico mundial, já está fora dos jogos pela primeira vez desde 1992. Outro esporte que mobiliza bastante gente, que já fez muito sucesso no Brasil quando a nossa seleção feminina ganhou o Mundial em 2013, com transmissão exclusiva do Esporte Interativo na época, é o handball. E a seleção feminina vai estrear no dia 24 de julho nos Jogos de Tóquio, sábado, 11 horas da noite, contra a Rússia. O mesmo caso, né? Seleção das russas. Na segunda rodada, enfrentamos a Hungria, dia 26, segunda-feira, também 11 da noite. Logo depois, no dia 28, quarta-feira, pegamos a Espanha, também 11 da noite. No dia 31, sábado, às 4h15 da manhã, a nossa adversária é a seleção da Suécia. E o Brasil encerra a fase de grupos contra a França no dia 1º, domingo, às 11 horas da noite. A final feminina do handball está marcada para o último dia das Olimpíadas, 8 de agosto, um domingo, às 3 horas da manhã. Já no masculino, o Brasil estreia na sexta-feira, dia 23 de julho, e vai enfrentar a Noruega. Essa partida está marcada para as 9 horas da noite, no horário de Brasília. Também às 9 da noite, no domingo, dia 25, o Brasil enfrenta a França. No dia 28, quarta-feira, às 7h30 da manhã, o Brasil pega a Espanha. O duelo contra a Argentina, o quarto dessa fase, será no dia 29, quinta-feira, também às 9 da noite. O encerramento da fase de grupo será contra a Alemanha no dia 1º, domingo, às 7h30 da manhã. E a final do handball masculino está marcada para o sábado, dia 7 de agosto, às 9 horas da manhã. Outro esporte que interessa bastante aos brasileiros, mas que não tem tabela definida ainda, é o vôlei de praia, que vai rolar em diferentes dias em 3 blocos diferentes de competição, que praticamente vão pegar o dia inteiro lá no Japão, o que para nós significa ter jogos aqui desde o fim da noite até o final da manhã. Os blocos são os seguintes: jogos das 9 da noite até meia-noite e 50, depois das 3 às 5h50 da manhã e o último das 8 às 10h50. As finais serão disputadas nas viradas de um dia para o outro, próximo da meia-noite aqui. A feminina de 5 para 6 de agosto e a masculina de 6 para 7 do mesmo mês. Para você que gosta de tênis, os jogos também vão rolar praticamente o dia inteiro, desde as 11 horas da noite até as 8 horas da manhã. Ainda não temos um calendário sobre isso, mas os dias das finais também não serão diferentes, porque tem final de duplas, duplas mistas, simples e tudo mais. Então é um calendário que você vai acompanhando mais quando estiver próximo dos jogos acontecerem. Na natação, quem viveu os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 mais ou menos já sabe como funciona. Vai ser assim de novo em Tóquio 2020. Para agradar a televisão americana, a NBC, a lógica das provas da natação é invertida, ou seja, em vez de ter eliminatórias de manhã e as finais de noite lá para quem disputa no Japão, vai ser o contrário. Vai ter eliminatórias lá de noite, aí eles vão dormir, acordam no outro dia e disputam as finais. O que significa que para nós, as eliminatórias vão acontecer sempre de manhã, no horário entre 7 e 9h30. E as finais, as disputas de medalha, vão rolar na noite seguinte, entre 10h30 e 1h30 da manhã. Já no atletismo é o inverso disso, mas tem competição rolando o dia inteiro, com grandes finais de grandes disputas. É que as principais delas, as de pistas, que mais atraem aí o interesse, 100 metros, 200 metros, vão acontecer de noite lá em Tóquio, o que significa que para nós aqui será mais ou menos entre 7 e 10 horas da manhã. As maratonas, tanto a feminina como a masculina, acontecem de manhã lá no Japão, então para a gente acompanhar aqui vai ser um pouco mais fácil. Elas têm os seus horários marcados para 7 horas da noite, a feminina no dia 6 e a masculina no dia 7. Na ginástica artística, as principais finais devem acontecer em blocos das 5, 7 e 10 horas da manhã. Então, para quem curte ginástica, a lógica vai ser acordar cedo e não necessariamente varar a madrugada. No judô, as eliminatórias de todas as categorias vão acontecer no nosso período da noite aqui, a partir das 11 horas. E as finais e repescagens, disputas de medalhas, vão acontecer entre 5 e 8 da manhã. No boxe, nós teremos também muitas lutas espalhadas aí ao longo do dia, divididas em 2 blocos, um que vai das 11 às 3 horas da manhã e outro das 5 até 8h30 da manhã. As finais, já nos últimos dias da modalidade nas Olimpíadas, vão acontecer principalmente entre 2 e 4 da manhã. Aí já é para o público da madrugada mesmo. É claro que não caberia a gente colocar aqui todos os esportes
esportes, eu coloquei os principais. Se ficou faltando algum, fala nos comentários, eu tenho como olhar aqui, a gente vai respondendo, vai vendo aí quais serão os horários das modalidades que você quer ver, porque aqui no blog do Alan Simon nós também estamos entrando a partir de agora em clima olímpico, vamos cobrir a cobertura da mídia esportiva, tudo sobre Globo, Sport TV e Band Esportes, e também a cobertura da internet, você vai acompanhar aqui no blog do Alan Simon, por isso fica o convite para você se inscrever no nosso canal para ficar por dentro, para ficar bem informado sobre todos esses assuntos. Tem outros conteúdos do canal aparecendo para você aqui nos cards. Fica o convite então para você se inscrever e ativar as notificações no sininho para ficar por dentro sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu vou te esperar no próximo, hein? Um grande abraço!